Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do propagandista de alta performance. Hoje podendo reencontrar aqui Gerson Carvalho, um colega, já fomos gestores juntos aí na indústria, que eu tive o prazer de reencontrar e hoje eu estou tendo um prazer ainda maior de recebê-lo aqui no podcast para poder contar um pouquinho da história dele, compartilhar com certeza grandes conhecimentos aí, experiência dele durante essa trajetória vencedora na indústria farmacêutica. Gerson, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você já chegasse se apresentando para as pessoas possam saber aí, te conhecer. Boa noite, Elber. Boa noite a todas. Um prazer muito grande estar nesse podcast contigo. Você que, meu amigo de longas datas, trabalhamos juntos e agora tivemos a possibilidade de nos reencontrarmos, né? Bom, eu tenho 26 anos de indústria farmacêutica, eu vou fazer 27 anos no dia 6 de dezembro, ó. Tempinho razoável. Fico brincando, dizendo que comecei como o menor aprendiz, tá? Com 10 anos de idade. E trabalhei por grandes empresas. A empresa que eu comecei foi a Bristol Myers Squibb, foi a primeira empresa na qual eu trabalhei. Uma empresa na qual eu dedico toda a minha formação, né? Passei 33 dias no curso de novos. Engraçado, né, que nós conversamos, todo mundo fala, porque eu queria entrar na indústria farmacêutica, passei meses, passei anos querendo entrar. Cara, eu não queria entrar na indústria farmacêutica. Eu ouço até falar, eu entrei por acaso, não, mas eu não queria entrar na indústria farmacêutica. De verdade, na verdade, a minha história começa um pouco antes. Quando eu fiz 18 anos, meu pai tinha uma gráfica que ele falou, agora você passou no vestibular, eu sou economista de formação, ele falou, agora você passou no vestibular, vem trabalhar comigo. Eu digo, ok, no primeiro dia de faculdade, foi meu primeiro dia de trabalho. Eu não entendia, Elber, porque meu pai era o proprietário da gráfica, a gráfica abria às 8 e ele chegava na gráfica 10 para as 7. Até nesse primeiro dia que nós começamos, e nesse dia eu resolvi perguntar por quê. Meu pai, por que a empresa abre às 8, você é o proprietário, você é o dono da empresa, você pode chegar às 9, pode chegar às 10, você chega às 10 para as 7? Não consigo entender. Ele falou, por causa do exemplo. E o exemplo não é o que eu falo, o exemplo é o que eu faço, é aquilo que eu demonstro no dia a dia. Então, esse é o exemplo. Então, ali eu já comecei a aprender como é que funcionava, e ele me colocou na cadeira, tinha a mesa dele, tinha a cadeira dele, a mesa e uma outra cadeira, e ele pediu para que eu sentasse e falou, agora me espera, e ele foi olhar tudo que ele tinha, e ele voltou, Elber, e ele olha para mim e fala assim, hoje eu sei o que ele estava fazendo na entrevista, tá? Meu pai, ele do interior da Bahia, chamado Maragogipe, e ele foi para Salvador muito cedo, com 11 anos, não teve a educação que hoje nós fazemos de possível e impossível para dar aos nossos filhos, mas ele aprendeu com a vida, na escola da vida, na universidade da vida, né? Ele me colocou na cadeira e me perguntou, o que é que você sabe fazer? Você sabe imprimir uma máquina offset? Máquina offset é a que faz as impressões, né? Eu falei, não sei. Sabe imprimir uma máquina tipográfica? Não sei. Sabe cortar papel? Também não sei. Ele começou a fazer um monte de perguntas, eu não sabia fazer nada. Ele olha para mim e fala assim, você não sabe fazer nada. Eu, não sei. Aí ele chama o Balbino e fala, Balbino, a partir de hoje, você vai ficar com um mês, vai ter seu auxiliar. O Balbino era o servente, tá? Então, meu primeiro emprego foi auxiliar de servente. Com todo orgulho. Eu ia chegar na faculdade fedendo a gasolina, a diesel, porque tinha que estar no chão, limpando a tinta, limpando aquelas coisas todas. Chegava tudo sujo, a mão toda ferida, porque a vassoura de gráfico não é aquela vassourinha de casa, né? É uma vassoura potente. Então esse foi, assim, e foi um dos melhores aprendizados que eu tive, porque eu entrei achando que era o filho do dono, e do filho do dono ele me colocou como auxiliar de servente, e isso serviu para que eu tivesse a possibilidade de enxergar todo mundo da mesma forma, tá? Isso começou bem cedo. Na minha casa, isso era crença e valores, e nós era, era exigido, não era algo que nós pudéssemos negociar, tá? E aí, com uma semana de trabalho, com uma semana de trabalho, chegou a máquina, chegou o caminhão de papel, papel é 6,6 por 9,5, papel grande, a gente põe na cabeça. E na hora que chegou o Balbino era magrinho, e eu com 18 anos, forte, né, com todo o vigor da idade, e aí o Balbino fala, eu quero 4 reis no papel.
Aí o Bobino pôs 4 resmas, eu olhei e falei, bom, se o Bobino pegar 4, vou pegar 8, né? Mas eu falei, não vou fazer isso, vou pegar 4 também. Peguei 4, não, pedi 4, aí meu pai falou, 4 não, uma. Aí eu, meu pai, ele, uma 4, uma 4, uma 4, ele falou assim, ó, dá 2 pra ele, 2 resmas, ele olhou pra mim e falou assim, ó, vai cair. Aí eu, tá bom. Peguei as 2 na cabeça, extremamente leve, e a gráfica do meu pai era no centro histórico. Então, pela questão do peso, a máquina ficava no térreo e o estoque ficava no primeiro andar. E era assim, ó, a escada. Eu pus aquele resma no papel, quando eu fiz assim, cara, eu nem ouvi, eu só ouvi a zoada. O papel saiu da minha mão que eu nem percebi. Quando eu olho lá para baixo, tá meu pai de braço cruzado, né? Meu Raimundo, braço cruzado. Ele só olhou para mim e falou assim, Eu eu te disse. avisei. Eu te disse. E aí eu pegou, não serve mais papel, perdeu, né? Não serve mais. E aí na sexta-feira o pagamento da empresa era toda sexta-feira. Tirava o dinheiro, não tinha Pix, não tinha cartão, não tinha nada disso, né? Eu tirava, graças a Deus não tinha violência que tinha, tirava o dinheiro e pagava. E na sexta-feira eu cheguei e sentei naquela cadeirinha da entrevista e fiz aquela fila lá de uns 20 e poucos funcionários e ele olha para mim e fala assim, você não quer receber seu salário, não? Eu falei, lógico que quero. Ele falou, quer? Eu falei, quero. Então vai para a fila. Olha lá, o fundo é lá, atrás do último lá. É lá pro final da fila. E assim eu fui pro final da fila e chegou na hora lá de eu receber meu salário. Não lembro mais os valores, evidentemente, eu sei lá, R$ 50. Ele falou, ó, você vai receber R$ 50 por semana, tome aqui 20 e 30 do papel que você deixou cair. E assim eu comecei a trabalhar e entrei na indústria farmacêutica totalmente sem querer. Eu não queria trabalhar na indústria farmacêutica. Minha tia, ela era secretária da Bristol, foi secretária do Bristol por quase 18 anos. Antigamente, cada indústria farmacêutica tinha uma sede em cada É. estado, né? E ela foi exatamente no período que começou a cortar sede, começou a regionalizar, porque ficou aqui no eixo Rio-São Paulo, e ela saiu, ficou na Bristol, criou uma linha nova, e ela me ligou e falou assim, olha, vai ter uma linha nova da Bristol, e vai ter um processo de seleção, e eu preciso do seu currículo, porque eu coloquei o seu nome. Eu falei, mas eu não quero ir. Eu tinha entrado sabe, lembra a época de faculdade, todo mundo acreditado e tal. Uns- eram 6 meses para ser avaliado, com 1 mês e meio já fui contratado, então eu estava achando tudo lindo. Falei, minha tia, eu não quero, né? Indústria farmacêutica, eu nunca li uma bula na minha vida. Não sei nem o que é isso, eu não quero, não, mas agora você tem que ir. Agora eu coloquei o seu nome, como é que você não vai? Agora você tem que, nem que você vai, perca, mas você tem que ir pelo menos. Aí, fiz o currículo, entreguei para ela. Não fui nem levar, tá? Não fui levar nada. Você tem ideia? Daí passa um certo tempo, o gerente me liga, o Juarez me ligou e falou, já queria só receber o seu currículo, eu gostaria de marcar uma entrevista contigo, pode ser amanhã às 14 horas? Eu falei, não pode. Ele, não pode? Eu falei, não pode, cara. Estou trabalhando, não posso largar meu emprego. Eu fiz, é o seguinte, todo dia eu faço 2 horas extras, eu trabalho até às 17 horas. Eu não posso perder as 2 horas extras. Então eu posso perder uma. Vamos negociar, eu perco uma e você começa a me entrevistar às 19 horas. Porque eu vou trabalhar até às 18, 18 eu saio e você encontra comigo às 19. Ele, não, mas às 19 a entrevista já acabou. Eu falei, bom, se a entrevista acabou às 19, então eu não posso participar do processo de seleção. Foi nesse nível. E aí ele olha para mim, não, eu vou abrir a sessão, vou te ouvir. E aí foi assim que aconteceu. E aí eu já vou fazer, com fé em Deus, no final desse ano, 27 anos, e eu não queria, e estou aqui, graças a Deus, não me arrependo do que eu faço, é hoje que eu mantenho minha esposa e minha filha, que tem 17 anos, que é meu sonho, minha vida, tudo meu, é minha filha chamada Sofia, e comecei na Bristol, da Bristol recebi uma proposta, fui para trabalhar na Sanofi Aventis, né, e umas coisas legais na Bristol, eu trabalhei no Salvador, eu fui a primeira pessoa a ganhar um troféu Castor com linha de antibiótico no estado da Bahia, porque antigamente só ganhava Sul e São Paulo, né? Então, comecei a desafiar o status quo, comecei a trabalhar muito com antibiótico, trabalhei muito, estudei muito, estudava muito. E Mesmo entrando sem querer, aprendeu a mesmo gostar entrando, do job. aprendi a gostar. Ao ponto que eu estudava tudo que a empresa mandava de antibiótico terapia, por exemplo, eu trabalhei com Cefamox, Concil, Cefizil, Tequila, lancei quase todas as classes terapêuticas,
E teve um dia que eu cheguei para uma infectologista, que era professora da Universidade Federal, eu falei, doutor, o que eu tenho é muito pouco. A empresa me dá para fazer as provas, era 10, 10, 10, 10, 10. Me ensina mais, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. E ela pegou as aulas dela, começou a me passar e ela começou a me ensinar tudo que ela ensinava na universidade. Uma professora chamada Nancy Silva. Ela é fenomenal. E ela começou a me ensinar e eu comecei a ter acesso. Eu peguei um livro gigantesco, eu li esse livro inteiro, Elber, de antibiótico terapia. Então, conheço bastante até hoje, claro que não tanto mais, porque outras coisas vão entrando, né? Então, assim, estudei muito e acredito, não, tenho certeza que esse meu conhecimento foi o que me levou a conquistar os resultados que eu consegui obter na, na Bristol, e eu tenho um troféu até hoje, foi o Troféu Castor, que era uma premiação que existia na companhia. Aí eu fui convidado para trabalhar na Aventis, que a Aventis ia lançar um concorrente da Bristol, que era um QTEC, que era teletromicina. Eu fui chamado exatamente para isso, porque eu fazia muita zoada no setor e eu fui chamado e começou minha carreira, né? E aí eu comecei a mudar de várias empresas. Antigamente acho que hoje em dia os mais jovens não têm muita fidelidade ao trabalho, né? Eu fazia isso no passado. Qualquer proposta, qualquer desafio que eu achasse que me desafiasse, independente até do valor, claro, eu ia obviamente ganhar um pouco mais, mas eu aceitava e trocava de empresa. E aí passei por várias companhias. Depois meu pai faleceu, eu tive que voltar para a gráfica, fiquei quase 11 meses lá, né, tomando conta da empresa. E aí eu entrei na Zodiac. A Zodiac, eu tenho um carinho especial por 3 companhias. A primeira é a Bristol, que foi que abriu as portas, mesmo quando eu não queria, né? Queria. Não queria, mas cara, amo aquela empresa, de verdade. A Zodiac, porque foi a empresa na qual apostou todas as fichas em mim, me deu todas as oportunidades. E a empresa que eu estou hoje, que é a Janssen, que é do grupo Johnson Johnson, porque eu sempre tive uma admiração enorme pela Johnson. Você tem ideia, eu nunca tinha trabalhado na Janssen antes, né? E aquele pouquinho do dinheiro que fica, que a gente quer trabalhar na Bolsa de Valores, na indústria farmacêutica, eu tinha ações da Janssen e nunca tinha trabalhado. É realmente uma empresa que me inspirava, uma empresa que eu admirava demais. Eu tinha um dia um sonho, eu falava, um dia, quem sabe? Só que o tempo estava passando e eu não achava que isso iria acontecer. Fui para a Zodiac, na Zodiac eu fiquei 1 ano e pouco como representante, fiz uma pergunta que era audaciosa na plenária. O gerente de produto, que era o Álvaro Floriano, que para mim é um dos maiores líderes no qual eu trabalhei, hoje ele é presidente do Uruguai, do Tecnofarma, né, o Álvaro, e ele me chamou e falou, pergunta de doença que você andou fazendo. Eu comecei a perguntar, ele falou, vem cá pro marketing, se você acha que é tão fácil assim fazer isso. E eu fui. Fiquei 1 ano e pouco como gerente de produto para relançar o Oxcontin, que é o Oxicodona, né? Quem não ouviu falar, se ouviu House, né? Com certeza já deve ter ouvido falar no Oxicodona, né? O seriado do House. E eu fui chamado para relançar o Oxicodona no Brasil, era receituário amarelo. Eu fui lançado para relançar o Oxicodona com o receituário branco carbonado, e foi aí que eu tive meu primeiro contato com a oncologia, tá? E nesse momento, porque existia time 1, time 2, time 1 era ortopedista, reumato, o time 2 era oncologista e tinha oncologia. Então eu fazia muita reunião com os oncologistas para definir, inclusive, o plano de marketing. Minha campanha ficou em 7º lugar no Lupa, minha primeira e única campanha que eu fiz, tenho um orgulho muito grande. E me foi oferecido a época pelo meu presidente, né, da Zodiac, ou voltar para assumir a minha equipe como gerente distrital, ou continuar como gerente de produto. E minha filha tinha acabado de nascer, eu preferi voltar para Salvador para ficar como gerente distrital, e eu fiquei como gerente distrital na Zodiac. Aí eu fui chamado para GSK e fui para GSK, voltei a trabalhar com antibiótico, mas só que já tinha uma linha que trabalhava com o governo, tá? Para a ASEM, para a DPOC. Saí da GSK foi no período que nós nos conhecemos, né? No aeroporto, eu aceitei o desafio da MS, que 11 meses na MS, saí para ser gerente de acesso, não troquei MS por ter trocado, quis fazer um switch de carreira, fui ser gerente
de acesso. Aí eu tive a oportunidade também de trabalhar com uma outra coisa. Depois eu saí de lá, fiquei na Apsen. Olha que eu já mudei bastante, né? Passei 6 anos na Apsen, onde eu encontrei esse desafio. O início foi lindo, maravilhoso, mas os últimos 2 anos eu não estava mais feliz, não era mais aquilo que eu queria. E eu aproveitei esses 2 anos, ao invés de me lamentar, tanto que as pessoas nas quais trabalhavam comigo, como o João, a Aline, só perceberam no finalzinho, ninguém percebeu. Peguei esses últimos 2 anos, quando a gente não está feliz, a gente faz o quê? Cruza o braço? De jeito nenhum. Peguei os 2 anos e comecei a estudar, comecei a me capacitar, comecei a fazer curso, comecei a ler, comecei a entrar em site. E cada dia, e inclusive conversava com as pessoas, eu só não podia dizer para os representantes que trabalhavam comigo, falar, você já ouviu falar no laboratório PTC? Já ouviu falar no laboratório Biogen? E eu começava a dar alguns insights para que as pessoas vissem que, olha, existem outras coisas. Mas eu aproveitei esse período para estudar bastante, capacitei muito, sabe? Comecei a fazer cursos disruptivos que não era do meu dia a dia. Por exemplo, eu sou economista, né? Eu fiz um MBA em marketing e uma pós-graduação em gestão de pessoas. Além disso, eu estava fazendo um mestrado de desenvolvimento econômico e análise regional, depois comecei a viajar, acabei trancando o curso. Então, minha veia sempre foi muito para o lado do número. E aí eu comecei a fazer curso de filosofia, comecei a estudar filosofia, comecei a estudar muito Sócrates, comecei a estudar muito Heráclito, sabe? E engraçado que Heráclito, hoje em dia a gente fala muito de coisa nova, né? Tá mudando, é disruptivo. Heráclito, 473 anos de Cristo, se não estou enganado agora as datas, né? Ele já dizia que um homem, ele não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque o homem não é o mesmo e a água do rio também não será a mesma. Então, imagina quantos anos antes de Cristo nós já falávamos das mudanças, né? Que as coisas são cíclicas e agora, cada dia que passa, fala-se mais e mais e mais disso. Então, eu comecei a estudar outras coisas e, além de me aprofundar no segmento da oncologia. Apareceu a oportunidade da Janssen. Inclusive, eu fui chamado pelo Talent Acquisition, o Talent me achou, me ligou, perguntou se eu tinha interesse de participar do processo de seleção da Janssen, quase eu morro do coração na hora, né? Falar o quê? Pô, empresa que eu sempre sonhei, naquilo que eu sempre quero, né? Ainda tive que me controlar, né? Emocionalmente, falando, não, sim, eu acho que eu posso avaliar, ouvir direito, mas mentira, por dentro eu tô dando pulo, né? Mas... Agora pode falar isso, agora você Não, pode falar não, que já está aí. Não, agora eu posso. E assim, eu estou na oncologia agora, hoje eu sou o gerente da Onco, né? Para câncer de próstata em todo o Norte e Nordeste. Uma coisa importante, já que eu citei a empresa na qual eu trabalho, fazer um disclaimer importantíssimo. Tudo que eu estou falando aqui não é exclusivamente a minha opinião pessoal. Nada tem a ver com a empresa, né? Quem está falando aqui é o Gerson Guimarães de Carvalho, ou Gerson Carvalho, ou Gerson simplesmente. Nada tem a ver com a empresa na qual eu trabalho. Isso é muito importante. Só fazer essa ressalva, esse disclaimer. Excelente você ter lembrado disso aí, porque aqui a gente quer falar da sua história, da sua carreira. Lógico que por onde você passou, formatou quem é o Gerson Carvalho, né? Uhum. E hoje você está numa empresa sensacional, que dispensa comentários falar sobre ela. Todo mundo que eu converso do mercado que trabalha nela é um profissional apaixonado por ela. Isso é muito importante, né? A empresa valorizar isso. E a sua história já reforça muitas coisas, né? Dessa experiência de passar em vários locais, em várias posições. Isso acaba agregando muito para a carreira da gente, né? De você ter uma visão muito mais estratégica desse todo esse ecossistema em volta aí no mercado farmacêutico. E eu quero, assim, na lata, já te mandar uma pergunta assim: quais as habilidades você considera fundamentais hoje para um profissional conquistar o sucesso, né? Uma carreira próspera na indústria farmacêutica? Sim. Vamos lá. Só para falando da Janssen, a Janssen, o Elber, ela é, como nós falamos, é empresa para os profissionais realmente, e como você trabalha de alta performance, né? A empresa, ela é líder em todos os segmentos na qual ela atua. Só isso. Com exceção da oncologia, que será em 2025. Nós esquecemos a empresa, falando exclusivamente do Gerson, indo direto para aquilo que você me perguntou, quais são as habilidades, né? A mais importante. Fazendo
um contexto geral, para mim. Primeiro, organização. Tá? Organização, planejamento, capacidade analítica. Muitas vezes, poxa, eu faço propaganda, cara, eu preciso entender de número, precisa. É necessário, esse faz necessário. Você não precisa ser um economista de formação como eu sou, ou ser aquela pessoa que ama número, mas você precisa entender uma capacidade analítica. Essa sua capacidade analítica vai lhe dar uma visão estratégica do negócio do todo, tá? Resiliência. Criatividade é fundamental, porque com a criatividade, hoje em dia, está todo mundo muito próximo, né? As pessoas estão se capacitando, as indústrias estão capacitando os profissionais, os diferenciais têm sido mínimos. Então, com a criatividade, você pode fazer com que o seu cliente, você satisfaça a necessidade dele e você deixe ele. A palavra que nós usamos agora no treinamento da companhia, você deixa ele satisfeito, feliz. O nome agora fugiu, mas assim que eu lembrar eu volto a puxar. E, acima de tudo, persistência. Tá? Persistência. Pode ter certeza que trabalhando vai. Agora tem que persistir. Não adianta desistir no primeiro momento. É difícil, é. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Por isso que é difícil, nós estamos aqui. Com certeza. E esse aprendizado contínuo, né? Isso. Fruto aí dessa necessidade de aprender. É como diz Alvin Toffler, né? O Uhum. analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, é quem não sabe aprender, desaprender e E, reaprender. Essa perfeito. necessidade também ela vai muito ao encontro sobre isso que você falou, né? De desenvolver essa competência para dar. E uma coisa que eu vejo muito, eu trabalho com profissionais em diversos momentos da carreira, e essa análise estratégica é uma deficiência para muitos profissionais. O número não é simplesmente um número. Você, quando vê o número que ele realmente é, ele tem uma vida, uma história para te contar ali que vai Uhum. abrir um leque de oportunidades para você criar uma estratégia e reverter uma situação ou manter e crescer o número, né? Pois Então, é. a gente tem que aprofundar nesse número. Você, como economista, tem uma bagagem maior para enxergar esse número, mas é uma competência extremamente importante realmente no mercado. O Elbey, e o número não é somente aquela pessoa que sabe fazer uma planilha de Excel. Isso qualquer curso da internet de 20 minutos, Ensina. de R$ 20, R$ 10, até 5 agora, você entra se duvidar, tem até de gratuito, você montar uma planilha de Excel é fácil, é simples, tá? Então, em grandes empresas, grandes organizações, por exemplo, você montar uma planilha, eu vou fazer uma planilha para mim, então, para você pode, não, mas eu quero passar para A, para B, para C, não, você tem que passar para o TI, para que o TI valide, para ver se isso realmente vai atender os valores da companhia. Então, é o que você falou, e a maioria das empresas, né, pelo menos das Big Pharmas, hoje ela já tem ferramentas nas quais ela já entrega na mão do profissional. Agora, assim, como que eu vou analisar? Como que eu vou pegar, extrair desse número uma informação que para mim vai ser útil e eu posso utilizar a meu favor. Porque, na verdade, essa informação, como esse número, via de regra, né, vem do IQVIA, isso é domínio público. Todo mundo tem essa informação. Né? Agora, como que eu vou pegar esse número e utilizar para o meu benefício, para que eu gere mais valor e agregue valor ao meu trabalho, aí vem o X da questão. Exatamente. Esse é o que diferencia os meninos, né, dos homens, né? Aqueles que têm uma bagagem maior para poder construir algo. Isso aí é muito importante para o profissional que quer se destacar no mercado, porque é uma Com certeza. competência que tem faltado. Eu tenho percebido uma falta de profissionais que saibam ver um número e gerar, daquele número, criar uma estratégia para reversão ou para manutenção, para crescimento do seu setor ali. Então, isso é muito importante, principalmente quando você vai crescendo na carreira, né? O gestor, Uhum. então, precisa mais ainda, o regional mais, e assim, Mais, por aí exatamente. vai. Então, é uma competência. E você falou bem, né? Hoje, a inteligência artificial, eu estava vendo outro dia, ela cria planilha. Você entra na inteligência artificial, Perfeito. pede, e ela cria. Então, essa competência de criar já não é mais uma habilidade. Lógico que tem que ter alguém na empresa que vai criar isso, mas para o propagandista especificamente, não é criar esse material, é interpretar esse material, é a grande habilidade por trás, né? Que ele Pois é, necessita dela. pois é. Oi, eu assinei o Chat GPT, tá? Você fala, cara, Gerson, você usa sempre? Não, fala a verdade, não uso sempre.
mas em muitos momentos eu utilizo para me testar, para ver se o que eu fiz, como a inteligência artificial faria, e de repente, em muitos momentos, nós pegamos até insights, né? O que ele não consegue fazer talvez pegar aquela informação, bora, daqui agora o que é que eu faço com essa informação, né? Mas o que você falou é perfeito. Eu coloquei lá, gostaria de criar um protocolo, você lembra? Impressionante. Foram segundos e estava pronto o protocolo que eu Passo a precisava, passo. passo a passo, passo a passo. Exatamente. Veio e é uma habilidade que o profissional hoje precisa se adaptar a ela, né? Porque quem não se adaptar vai acabar sendo comido, engolido, né? Uhum. Comido não, engolido pelo mercado, não tem jeito. Gerson, hoje uma das coisas que eu ouço muito, principalmente do profissional um pouco mais experiente, que tem um pouco mais de vivência na indústria farmacêutica, é essa transição do mercado retail para o mercado não retail. E você fez ela recentemente, né? De Uhum. uma maneira intensa, quando você migrou para a oncologia. Como que foi essa sua transição aí para o mercado? Você já falou que quando você identificou uma situação que não estava te deixando feliz, você foi atrás de conhecimento. Eu queria que você falasse um Pois pouquinho como foi essa transição com mais detalhes, quais conhecimentos que você viu necessário ir atrás, para que essas pessoas que queiram também fazer essa transição na carreira possam ter um caminho como o seu aí de sucesso. Então, o mais importante da transição foi a decisão, né? De algum momento que eu falei, eu vou decidir que eu vou fazer um switch de carreira, tá? E dentro a partir do momento que eu tomei a decisão, eu fiz meu planejamento e minha preparação. Como foi meu planejamento? Através de cursos, né? Eu fiz uns 5 ou 6 cursos. Olha que eu já tinha 20 e poucos anos de indústria, eu já tinha sido gerente de produto, gerente de acesso, mas assim, isso são informações passadas. O mercado é extremamente dinâmico, isso muda toda hora, todo dia. Agora mesmo falei da desoneração do imposto que o governo dá uma lista de produtos. Então, são todos produtos? Não, não são. As operadoras que antigamente trabalhavam de um jeito, agora são verticalizadas, né? É, a Redditor se associando com Sul América, e assim, tudo é muito rápido, não tem tempo para você parar, pensar, então tudo é extremamente rápido, né? As novas aquisições, né? Então, por exemplo, a Redditor foram mais no mercado de um, né, de specials, né? Foram mais de 70 aquisições, foram mais de 12 bilhões de reais. Só a Redditor hoje são 63, 67 instituições com mais de 10 mil leitos, a Oncoclínica são mais de 70 instituições. Então, assim, o mercado está mudando de forma muito rápida, muito dinâmica, e você tem que estar preparado para isso. Então, primeira coisa, preparação. Segunda coisa, eu tinha 2 pessoas que eu conhecia que tinham um profundo, que tem um profundo conhecimento no mercado da Oncomata, que chama Karine Marro e que chama Adriano, e eu fui buscar essas 2 pessoas. E falei, bom, eu estou aqui e agora o que eu preciso fazer? E foi a ajuda que eles me disseram, o caminho é esse, Gerson, vai atrás. Eu precisei de quase 2 anos me preparando, o último ano foi o mais importante, né? E aí, como eu te falei, foram cursos, foram estudos, foram sites, foram livros, e-book, todas as revistas que envolviam oncologia, tudo que eu passava na clínica, eu olhava, sabe aqueles encartes? Então, todo. Porque hoje, agora, o conhecimento é domínio público. Você pode entrar no site do INCA, você vai ter muita informação importante, relevante. Você pode entrar no DataSUS, né? Vai ter muita informação. Então, a informação já é domínio público, basta você querer e se predispor a, tá? Então, assim, eu já tinha uma experiência, como eu te falei, de acesso, de produto, mas eu precisei realmente estudar um pouco mais, porque o mercado da oncologia, da Oncomata, é um mercado de alta complexidade, é um mercado de alto nível, de alta complexidade. Então, o que é que eu precisava entender naquele momento, né? Depois de todo o estudo que eu fiz, entender a jornada do paciente, mapear meus stakeholders, que eram os stakeholders, e aí eu falei, bom, agora eu estou pronto, não que a gente nunca está pronto, a gente só está pronto efetivamente quando nós estamos na função, mas eu já estava um pouco mais preparado. Não é à toa que eu participei do processo, e o meu gerente nacional, que é uma pessoa fantástica, talvez seja um dos maiores líderes que eu tive, meu gerente atual, meus 2 maiores líderes,
O Álvaro Floriano, que eu falei, que hoje é presidente do Uruguai, lá da Tecnofarma, e o Carlos Meirelles são duas pessoas que são fora da curva, tá? São pessoas que realmente ensinam o tempo todo, todo momento. Sabe aquela coisa, pô, o gerente está junto, a gente quer ficar longe? Né? Contrário, quanto mais próximo esses dois estão, mais próximo você quer estar, porque o aprendizado é algo fenomenal, de verdade. Cara, é interessante que você falou de muito conhecimento técnico, mas você também falou da importância de ter um networking, né? Uhum. Porque você foi atrás de pessoas para pedir um conselho, pedir um direcionamento de carreira, e isso é muito importante. E é justamente isso que eu tento fazer aqui no podcast, no Ponto de Encontro, trazer gestores da indústria farmacêutica que têm histórias de sucesso para compartilhar caminhos que sirvam para outros profissionais copiarem também essa jornada. O sucesso ele deixa traços, né? Ele deixa um rastro. Então, quando eu pego esse rastro de outras pessoas, eu preciso adaptar na minha vida para poder criar o meu planejamento próprio, porque a carreira é minha. Com E eu falo certeza. muito disso. O profissional hoje ele precisa de ter uma rede de contatos, de networking forte. Pessoas que ele possa vir para pedir um conselho, para pedir um direcionamento de carreira, porque existem momentos na nossa carreira que a gente tem dúvidas, né? Que a gente tem O tempo medos. todo. Será que eu estou fazendo o movimento certo na minha carreira? Será que esse próximo passo está alinhado ao meu planejamento de onde eu quero chegar? E tem pessoas que vão nos ajudar a isso. Eu, por exemplo, tenho algumas vezes que eu vou fazer uma postagem, e eu tenho alguns profissionais que eu tenho uma confiança muito grande, principalmente quando o tema é um pouco assim polêmico. Então, eu vou até eles e falo assim, cara, dá uma olhada nesse post aqui, o que você acha? Isso aqui, cara, eu acho que você pode tirar um pouco, que você está um tom um pouquinho acima, não tá fugindo um pouco do seu jeito de ser. E eu construo algo que fica mais com o objetivo que é causar uma reflexão, trazer uma nova forma de enxergar as coisas. Então, é muito importante você se cercar de pessoas que saibam o caminho do sucesso para você poder copiar né? É Esse verdade. caminho de sucesso deles. O network é fundamental. Não é aquela rodinha do café que não serve para nada, né? Exatamente. Aquela rodinha do café ali, não, né? Mas o network é realmente construtivo, como você falou, com pessoas realmente que agreguem valor, que você possa trocar informação, que você possa pedir um conselho, que você dê um conselho. O network, né? Essa troca é mútua, né? Não existe só um lado, os dois lados aprendem. Quando eu estou trabalhando com representante no campo, eu aprendo muito, mas muito, muito. E o trabalho do gestor é ouvir o que acontece aqui, pegou, leva para o outro, e aí a gente sai rodando, e no final das contas todo mundo aprende. Exatamente. Hoje a gente está gravando aqui o 7º episódio do podcast, foi ao ar o 5º episódio, estamos gravando o 7º hoje. E eu estava falando hoje com uma pessoa que, das 7 pessoas que vieram, 3 eu conheço pessoalmente. As Sim. outras 4 eu nunca encontrei presencialmente na minha vida e foram relacionamentos criados pelo virtual, por essa possibilidade de ter o virtual. Conexões que foram feitas por outras pessoas. Então, hoje, aquela desculpa, mas eu estou longe, isso não adianta nada, você pode se conectar com uma pessoa. Eu moro no interior de Minas, eu posso me conectar com uma pessoa lá em Manaus que pode contribuir para a minha carreira. Agora, eu tenho que saber me relacionar com ela, né? Sim, com certeza. Não tem jeito. Isso é fato. E o E trabalho eu que você faz, quero... o seu concorrente está olhando, tá? De repente, Exato. a pessoa que mais te indica é exatamente o seu concorrente, aquela pessoa que está do olho, né? Pô, esse cara está fazendo um trabalho maravilhoso, essa mulher está fazendo um trabalho grande profissional. Os grandes profissionais nós queremos tê-los conosco, Ao nosso lado, exatamente, ao porque na nosso lado. concorrência vai dar um suadouro para a gente, né? Então, melhor Uhum, ter como parceiro de negócio, não tem sem jeito. dúvida. Eu quero te fazer uma pergunta agora, você com a sua experiência, Gerson. Essa comparação, qual que você vê que é a diferença entre o propagandista da demanda do mercado do primary care para esse consultor do mercado não retail, esse consultor especialista? Como que você vê essa diferença em habilidades e comportamentos no dia a dia? Então, Wilber, a principal diferença, né, na verdade, de do não reteio para o reteio do propagandista está no trabalho, né? Então, por exemplo, o segmento reteio, qual é o principal trabalho, o principal problema do representante? Ele conquistar a receita. A partir do momento que ele conquistou a receita, é claro que existe essa questão da farmácia, de troca, mas assim,
A função maior é conquistar receita. Pronto. Legal, conquistou receita, dever feito, vamos para a próxima receita. O consultor ou representante do mercado no retail, quando ele conquista a receita, começa o problema. Né? Fala, como assim, já? Exatamente. Você conseguiu fazer seu trabalho? Porque quando você conquista a sua receita, aí você vai ter que, primeira coisa, você vai ter que entender a jornada do paciente. Né? Então, como é esse paciente, ele é do setor público, do setor privado, né? Aí você começa a fazer a gestão de conta da sua conta. Vai fazer a gestão de conta. E aí, como eu falei agora há pouco, se o mercado é público, se o mercado é privado. O mercado privado. Então, todas as operadoras de saúde trabalham da mesma forma, não. Cada uma trabalha de uma forma completamente diferente. Eu trabalho em 2 estados, por exemplo, Bahia e Minas. A Unimed BH e a Unimed Salvador são iguais, são completamente, diametralmente opostas. Mas Gerson, não é a mesma Unimed? Mas são completamente opostas, entendeu? Então, assim, quando você conquista, se é setor público, aí você tem que ver essa questão, se é privado das operadoras, e se é público, aí você tem que ver o seguinte, o seu produto, ele está dentro, a PAC paga, está dentro da PAC. O que é uma PAC? É uma avaliação de procedimento de alta complexidade. A PAC não paga. E agora? Como é que o paciente vai adquirir esse produto? E aí é com o médico. É ele que vai orientar o paciente a melhor forma dele adquirir o produto que não esteja na PAC. Tá? Então, assim, aí começa todo o trabalho. Então, o consultor ele precisa de estudo clínico, fazer uma boa gestão das suas contas. O estudo clínico é fundamental. Muitas vezes, você chega no médico e você quase não fala o nome do produto. Você fala do estudo A, você quase sai aqui o nome do estudo do produto no qual eu trabalho sem querer. É o hábito, é o hábito. É o hábito, é o hábito. Então, assim, você vai falar muitas vezes você não fala o nome do produto, você vai falar estudo A, se o paciente está dentro ou não daquele perfil daquele estudo. Aí você, se não estiver dentro, você primeiro fala, doutor, esse paciente não está apto para receber o meu produto e está legal. E é assim que funciona. Ele não está. Então, assim, você tem que estratificar a epidemiologia do lugar no qual você trabalha, com a incidência, por exemplo, de câncer de próstata no estado de Pernambuco. Puxa, essa informação é legal. Beleza. E agora você vai descer para Recife, Caruaru, tal, pronto. Dessa epidemiologia, quantos públicos, quanto privados? 100% das pessoas, nós temos o direito, né, do mercado público, mas se nós tirarmos esse 100%, vamos no mercado privado, hoje aproximadamente, a depender da região, 25% do mercado privado. Então você começa a segmentar, 75, 25, desses 25%, na cidade que eu atuo, 25, Norte e Nordeste, provavelmente não é, e quanto mais você sobe, menos as pessoas têm acesso a um plano de saúde, né? Então, assim, toda essa gestão que você tem que fazer, toda essa complexidade é que muda de um segmento para o outro. É muito difícil, é impossível? Não, claro que não é. Claro que não é. Claro que é. Tanto não é que, por exemplo, empresas, pegam um exemplo da Johnson Johnson, existe um projeto chamado Projeto Geração J, estou falando isso porque É público, né? É um projeto público, novo agora, público então. novo, né? E esse projeto Geração J, o que é? Pega pessoas neófitas sem experiência na indústria farmacêutica e colocar exatamente nesse mercado, na linha de especialidade. É algo novo que a empresa está fazendo, mas que dá oportunidade para muitas pessoas começarem a trabalhar numa grande empresa e trabalhar já numa linha de specialty que muitas pessoas querem. Exatamente. Você foi muito, muito claro em falar sobre essa complexidade. E eu queria que você falasse assim, na questão do profissional, de habilidades, comportamentos, você vê algo que é mais necessário nesse profissional do mercado não reteio do que no mercado reteio? Como fazer essa leitura? Você vê que o profissional pode fazer essa leitura das competências e habilidades que ele precisa para fazer essa transição na carreira? Entendi. Olha, a primeira coisa que eu acredito que ele precisa entender que no mercado, no retail, ele vai ter uma área geográfica maior, ele vai ter toda essa complexidade para poder
administrar. Então, a primeira coisa seria a pessoa ser autogerenciada. O autogerenciado, a busca do conhecimento, isso são coisas fundamentais. Busca de conhecimento e ser autogerenciado. Acho que são importantíssimos, tá? Esses talvez sejam os dois que, nesse primeiro momento, vem na minha... que eu penso são as duas coisas que... as duas competências nas quais acredito, porque todas as outras coisas são treináveis, Gilbert. Todas as outras coisas são treináveis. Exato. É bom porque esse profissional hoje, né, que quer fazer essa migração, ele precisa mapear isso diretamente, né? Pessoalmente. Poxa, eu estou hoje, como eu estou hoje, porque, como você falou, você ficou 2 anos, você tem uma grande bagagem, uma bagagem sólida de resultados, e você se preparou 2 anos. E tem Isso. pessoas que, eu agora quero fazer a transição, no próximo ano eu estou lá. Pode acontecer? Pode. Só que isso não é a regra, né? Tem pessoas que fogem da exceção. Então, é importante esse profissional saber disso para se preparar também em movimentos na carreira. Porque esse movimento Perfeito. seu de sair do mercado reteio para o mercado não reteio na posição de gestor, eu vejo que não é um movimento comum, não. Não, não. É um movimento bastante raro. É verdade. Então, é mais um motivo para as pessoas verem, né, a necessidade da preparação. Se eu estou querendo um movimento da minha carreira, o momento de preparar é hoje, né? Porque as oportunidades vão. E é um mercado que, o pipeline, o que tem para vir de produtos, é um mercado com inúmeras oportunidades para quem se preparar. E eu tenho Exatamente. conversado com muitos profissionais do mercado não reteio, e eles dizem que faltam profissionais habilitados para os desafios. Profissionais, mesmo os profissionais, os consultores com experiência, não são número suficiente para suprir toda a necessidade que o mercado tem dessa projeção de lançamentos que nós temos nos próximos anos. Então, isso significa o quê? Que quem deseja tem que começar a se preparar agora, né? Conhecimentos Sem dúvida. técnicos, comportamentos, novas habilidades para poder chegar Perfeito. lá. Foi, E eu quero... nos últimos 5 anos foram mais de 30 produtos lançados. São 33, 35. Dá uma média de 6 produtos no mercado no retail por ano. É muita coisa. Acho que nunca teve tão aquecido como está agora. Então, Exato. é o que você falou. Vaga no futuro vai ter. Os mercados hoje, da oncologia, da hemato, da doença rara, eles estão extremamente valorizados. As empresas estão buscando, pagando luva, pagando salários maiores, luva, tá? Gente, eu ouvi isso quando eu comecei lá atrás, há 20 e poucos anos atrás. Hoje agora tem, tá? Tem laboratório pagando $10.000, $15.000 de luva, para tirar o representante de um laboratório para outro, salários altos, salários significativos. Por quê? Porque ele quer comprar o know-how, o conhecimento, principalmente laboratórios que estão entrando no mercado agora. Eles precisam dessa curva Expertise, né? dessa expertise. Diferente, por exemplo, de uma Big Pharma. A Big Pharma tem tempo de desenvolver, mas os laboratórios que estão entrando no Brasil agora, eles vão pagar cifras bastante altas. Significa dizer que, é o que você acabou de falar, quem se preparar hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, vai ter a sua base. Gente, e outra coisa, se não tiver na primeira oportunidade, ok, é isso mesmo. Tudo bem. Persistência. Tudo bem, é normal. É normal, normal, normal. Tenta, deu certo, não deu certo. E assim, a vida é assim. A vida é feita de desafios. De Ir na sucessos e primeira insucessos. é o que não é normal. Você no Isso. primeiro, isso que não é normal e tem que estar muito claro no coração da pessoa, né? Para não criar uma expectativa muito grande e gerar uma frustração que acabe levando ela a desistir desse objetivo. E por falar nesse aspecto aí dessa preparação, você falou a respeito dessa preparação que você fez, mas quais seriam esse caminho que você aconselharia que as pessoas a trilharem? Poxa, hoje aqui, me senti Uhum. tocado pelo que você está me falando. Quais são os primeiros passos que eu poderia fazer para começar a minha preparação para esse mercado aí do mercado não retail? Tá. Primeiro, você quer, né? É realmente isso que você quer? É isso que está no seu plano de carreira? Bom, é isso. O quanto que você está disposto a gastar de energia e de esforço para que você chegue? Porque se você vai para o mercado no retail, você vai ter que
estudar mais, muito mais, ler pouco mais. Você vai ter que ler sobre legislação, entender sobre método de pagamento da operadora de saúde. Se é capitation, se é fee for service, entendeu? Se é performance. Isso é importante para você fazer um bom gestor de contas. Tá? Então, você está disposto a estudar mais, a ler mais. Quando nós conversamos um pouco mais cedo, eu falei que todos os dias, independente do meu trabalho, eu invisto pelo menos 1 hora de leitura. Todos os dias. Todos os dias. Disciplina. Todos os dias. São todos os dias. Ou de domingo a domingo. De domingo a domingo. Sabe por quê? Porque para mim isso não é um trabalho, é um prazer. Essa leitura é um prazer. Eu não encaro isso em muitos momentos, no meu momento que eu estou, sabe aquele momento que você quer ficar na caixa do nada? Não quero fazer nada, não quero fazer nada, fico sem fazer nada, depois pego uma horinha, pego minha leitura. Tem um livro que é Onco no Brasil, que é uma revista chamada Onco no Brasil, eu já li umas 4 ou 5 vezes, e cada vez que eu leio, eu interiorizo um número diferente, eu vejo um dado de uma outra forma. Então, você está disposto a estudar mais, você está disposto a viajar mais. Teve uma menina que tá contigo, fala, eu sou de Maceió, né? Que ela falou, eu quero ir para a Specialties. Eu não conheço nenhum representante na oncologia, possa ser que tenha, talvez seja um desconhecimento da minha parte, sediado em Maceió. Sediado Mas era é exceção do mesmo jeito, né? É não uma é? coisa Se fora tiver do exceção, normal, não é a exatamente, regra. não é a regra. Mas, bom, então, Barbacena, né? Uberlândia, normalmente não tem. Mas eu quero, tá disposto a mudar, tá disposto a mudar de vida até. Então, o quanto que eu estou disposto a encarar esse desafio. E aí vem os cursos, né? Os cursos são fundamentais. As mentorias, como as que você faz, são fundamentais, porque a mentoria não é que ela vai ser a solução dos problemas, mas existem momentos que é como existe a terapia, né? Existe um momento que que você precisa da ajuda de um profissional para que ele lhe ajude a lhe enxergar algo que muitas vezes está na sua frente. Existe uma necessidade que você não está vendo, aquela, né? Aquela demanda reprimida. Eu não estou vendo que isso acontece. Muitos momentos sobe o tijolinho, eu não estou conseguindo enxergar. Mas se alguém me falar, olha, o caminho é esse, a orientação que eu estou lhe dando é essa, e não necessariamente, talvez até na maioria das vezes, você vai dar a resposta. Inclusive, acho que o bom é isso, é você ajudar a pessoa a chegar na resposta. Em muitos momentos, quando eu trabalho com um representante, eu sinto que o representante fica angustiado. Pô, Gerson não fala. Provavelmente ele não sabe, por isso que ele não fala. Talvez sim. Eu não tenho obrigação Talvez de saber não. tudo, ninguém tem obrigação de saber tudo, mas talvez não. Talvez eu queira que a pessoa chegue na resposta. Porque se eu ficar dando o tempo todo a resposta, né, eu não vou desenvolvê-lo. E o acompanhamento, por exemplo, eu vi uma menina que faz trabalhei fazendo a mentoria contigo, que é da Biosank, outro que é da Novartis, Acabou de ingressar na DAIC, né? sim. Então, será que ela já pediu para o colega da ONC, deixa eu trabalhar contigo um dia? Deixa eu ver como é a sua realidade? Por 2 motivos. Primeiro, para ela ver se é isso mesmo que ela quer, né? Será que é isso mesmo que eu quero? E segundo, ter coisa melhor do que você aprender vivenciando. Não existe nada melhor. Na Europa, quando quer se ensinar história, é claro, né, existe a história em praças, O em berço, teatro, né? O berço né? nosso está A pessoa lá. sai da sala e vai lá, em loco. Então, tem forma melhor do que você aprender? Então, acredito que você buscar pessoas, buscar seu network, formar suas pontes, buscar seus relacionamentos, seja fundamental para quem quer fazer ter uma oportunidade na linha de specialty. E eu vejo que essa busca lateral, né, de colegas não, mas de profissionais do mercado, hoje a gente tem esse acesso às pessoas pelo LinkedIn. Tem. Então a gente tem que explorar isso de uma melhor maneira possível, criando uma situação favorável. Eu recebi essa semana agora, uma pessoa de uma área totalmente diferente da minha. Você percebe que a pessoa nem entrou no meu perfil para ver. Uhum. O meu perfil no LinkedIn eu falo de indústria farmacêutica, inteligência emocional na indústria farmacêutica, comportamento na indústria farmacêutica. Um cara da área de engenharia me pedindo ajuda para retomar para o mercado se eu conhecia alguém para ajudar ele. Então, a gente tem que fazer uma leitura. O perfil da pessoa está aberto ali, entra no perfil dela, fala, poxa, eu quero ir para oncologia. Onde que eu vou pedir ajuda? Para alguém que está lá, não vai pedir em outro lugar. Uhum. Porque quem vai me dar um conselho acertado
um direcionamento, vai ser quem conhece e tem as experiências nesse mercado. Então, eu, por exemplo, sou do mercado retail, não tenho experiência do mercado não retail. O que eu faço? Eu trago profissionais na mentoria para poder conversarem com os meus mentorados a respeito desse mercado. É esse Sim, profissional que vai ajudá-los. Aí entra no meu networking de poder ter conexões que me permitam fazer isso. Então, a gente tem que saber aonde a gente está batendo, de quem a gente está batendo na porta, né? De quem que a gente está aproximando, para realmente ser um conselho que vai me aproximar. E quantos profissionais desperdiçam, né, Gerson? Oportunidades dentro da empresa de procurar conexões com o colega da comercial, o colega da hospitalar, o colega do acesso, o colega da oncologia, das doenças raras. Muitos laboratórios têm essas equipes formadas e eu nem conheço. Eu estou querendo bater na porta de outros laboratórios para poder conhecer. Eu tenho uma pessoa e muitas vezes um grande profissional trabalhando ali com a bagagem, conhecimento, experiência, sedento por ajudar outras pessoas, né, a aprenderem. Então, um trabalho de dentro de casa também, muitas vezes, tem um efeito gigantesco. sem dúvida. E outra coisa, nada melhor do que você exercer na prática o trabalho cross-funcional, né? De repente existe alguma coisa que você possa fazer, e possa ajudar e possa desenvolver. De repente, alguém que trabalha com antimédico, claro, que é o direcionamento da companhia, né? É lógico que nós não vamos passar isso. Mas por que não? Chamar o colega da Unicom e falar: "Ó, eu trabalho com antimédico aqui, será que existe a possibilidade?" Ele vai dizer: tem, não, não tem, né? Mas só conversando, só perguntando. Foi aqui que nós Só conversamos mais cedo. perguntando. Não existe outra forma que não seja perguntar. Eu, por exemplo, adoro o Akinator, né? Programinha é pergunta, pergunta, pergunta. Cara, a melhor coisa que existe, pergunta. Perguntar, Pergunta. perguntar, perguntar, perguntar. A máquina Polaroid, ela foi criada por causa de uma pergunta do filho do criador, de 4 anos de idade, que o rapaz era um fotógrafo, tirou a foto e falou: meu pai, por que não revela na mesma hora? Por que eu preciso esperar tanto tempo? Ele era um inventor, ele ficou incomodado com aquilo e aí ele foi, desenvolveu, porque saiu de uma pergunta. É uma criança, provavelmente se fosse nós adultos, nós teríamos receio de fazer pergunta, com medo do julgamento. Cara, não tem pergunta. Não existe pergunta nem Exatamente. certa nem errada, existe pergunta. Eu fui professor de matemática, lá atrás, tá? Eu tinha 4 turmas com 200 alunos cada um. Eram perguntas, de diversos tipos, de formas. Eu adoro como você pergunta. De verdade, eu adoro como pergunta. Eu adoro. Tem gente que fala assim: ah, não vou perguntar, não, que vou lhe incomodar. Eu digo: gente, incomoda. Porque quando me incomoda, que não é incômodo, eu tenho a Eu estou saindo da certeza que eu zona de estou sendo conforto, né? útil. Exatamente. E outra coisa, eu pratico Voltaire na minha essência. Eu posso discordar de 100% do que você diz, mas vou lutar pelo seu direito de dizer, pelo seu direito de falar. Então, fala, pergunta. Se não for dessa forma, não tem como saber. Vamos desafiar o status quo o tempo todo. Vamos desafiar o status quo. E há uma tendência natural da gente, nós temos uma dificuldade gigante de fazer pergunta. O nosso modelo educacional, nós primeiro que nós somos um aspecto na infância de uma imposição, que quando a gente começa a falar de porquê, já toma logo uma lapada. Aí É, já é uma inibição ali do direito de fazer pergunta. Quando a gente vai para o modelo educacional, é um modelo de resposta, não é um modelo de pergunta. Então, a gente vai criando dificuldades no nosso amadurecimento de fazer perguntas. Eu falo sempre, se a resposta, a qualidade da resposta que você está obtendo é ruim, é porque a qualidade da sua pergunta é ruim. E eu tenho que trabalhar na causa. A causa, eu tenho que trabalhar na minha habilidade de fazer perguntas. E eu não posso deixar ela para a relação. Se eu não tivesse preparado aqui um roteiro para a gente estar conversando aqui, eu teria dificuldade de poder fazer as sim. perguntas para você aqui. Então, a gente tem que preparar previamente toda a abordagem para ela ser o que? Útil para as pessoas que vão ouvir. E não simplesmente passar por passar, né, Jéssica? Não, com certeza. Olha, existe. Eu gosto de provérbio chinês porque não existe, né? Você pode falar o que você quiser. Não, brincadeira, isso eu li, né? Mas, assim, diz que 2 pessoas estavam passando, cada uma com pão, e elas trocaram os pães, e quando elas saíram, cada uma saiu com o pão. E aí 2 pessoas passando, eles trocaram a informação, trocaram a pergunta. Na hora que eles saíram, cada um saiu com mais 2 respostas ou 2 informações. Então, é fundamental a comunicação. É essencial para a vida, não é só para o trabalho, para a vida. Exatamente. Perfeita essa colocação. Meu amigo, estamos na reta final aqui do podcast. E eu queria agora te pedir, né? Você com sua bagagem, toda a experiência, tudo que você compartilhou com a gente aí, quais os conselhos que você daria aí para esses profissionais hoje? Não só especificamente esse que quer migrar
do mercado retail para o não mercado, mas para o profissional da indústria farmacêutica que quer ter uma carreira de sucesso, que quer alcançar voos mais altos, qual é o conselho ou conselhos você deixaria para ele? Conselho é algo complicado, né? A pessoa, conselho, o pessoal fala que, né, a gente não vende, né? Alguma coisa assim, não dá. Mas Assim, olha, eu não posso pedir uma dica de um profissional do seu gabarito, meu amigo. Dica aí você vai pedir a quiromante lá para tirar um papelzinho e falar qual que é e a jogar, dica né? que ela me dá. Aqui não, cara. Aqui é com um profissional que tem bagagem como você, que dá para dar um conselho sim, poxa. Vamos, olha, é, meu conselho, né? Que eu poderia falar como conselho. Primeira coisa, plano de carreira definido, tá? Eu acho que desde a hora que nós começamos até agora, é saber, bom, onde eu estou. Você que é mineiro, você sabe que existe um ditado mineiro, um coutor, um covô, né? Se você não sabe onde você está, onde você vai, qualquer lugar é lugar. Então, E cuidado com o onde, mineiro que ele fala logo ali lascou. não é? Não Não vai é? nessa, não. Não vai não. Então é o seguinte, plano de carreira definido. Bom, onde eu estou hoje e o que eu quero para minha carreira. Para sua carreira. Não é para minha, é para sua. Uma carreira é sua, a escolha é sua, a decisão é sua. Quem vai ter o ônus e o bônus é você. Então, o que eu queria ser gerente distrital. Eu planejei isso desde o primeiro momento. Ninguém me falou de tudo, né? Eu só via a coisa. Mas é bom. Eu particularmente eu gosto de trabalhar com pessoas, amo trabalhar com pessoas. Uma das coisas que eu mais tenho prazer é ter a possibilidade. Claro que você tem no momento rusgas, intrigas, é normal, faz parte. Nós temos com nossas mulheres, com nossos filhos, com nossos pais, então no trabalho também vai ter, né? Mas assim, eu tenho um prazer muito grande em contar a quantidade de pessoas nas quais eu tive a possibilidade de promover, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Vertical. Duas outras empresas nas quais eu saí, quem ficou no meu lugar foi o representante que trabalhava comigo. Isso é um motivo de orgulho enorme para mim. Com Mas quem, certeza. mas quem definiu onde ele queria chegar foi ele, não eu. Tá? Então, plano de carreira definido. Eu quero ir para Special. Não, eu não quero. Eu quero ficar na linha retail. Ok, não tem problema. Vou ser o melhor da minha retail. Eu quero ser o gerente digital, vou me preparar, vou me capacitar para ser um gerente digital. Autodesenvolvimento, importantíssimo. Investir no seu conhecimento, tá? O quanto que você investiu de recurso financeiro no seu conhecimento. O que foi que você fez nesse último ano, 6 meses, 2 anos, para você mesmo, tá? Buscar incessantemente o feedback. E buscar feedback não é você estar aberto para tudo que você vai ouvir. E é muito bom você ouvir um feedback de forma verdadeira, de forma genuína, que a pessoa que está lhe dando feedback não quer o seu mal. A pessoa que está lhe dando feedback, ela quer o seu bem, o seu desenvolvimento. Por isso ela está lhe dando feedback, né? Então, assim, com o feedback, o que é que você pode fazer? Você pode maximizar suas virtudes, trabalhar a sua área de melhoria. Não gosto de falar que é ponto fraco, né? E, acima de tudo, foi o que nós falamos agora há pouco, Weber. Pergunte, gente. Pergunta, 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 pergunta. Manda ver. Pode perguntar bastante, porque se você não perguntar, não tem como a pessoa responder. Eu quero fazer um processo de seleção. Gente, eu quero um NACOM, eu quero um CACOM. Você só vai saber perguntando, tá? Então, pergunta. Isso aí. Cara, eu gosto daquela frase para finalizar essa vocação sua, aquela frase da propaganda da Futura, né? Não são as respostas, mas são as perguntas que movimentam o mundo numa direção, né? O inconformismo da pessoa com o status quo de desafiar a normalidade, de fazer perguntas fora da caixa, como o exemplo da Polaroid. Cara, perguntar fora da caixa, buscar coisas novas, né? E para eu buscar coisas novas, eu preciso fazer muito bem feito o básico. Sem dúvida. Então, não adianta nada eu querer fazer o diferente se eu não sei fazer o básico bem feito. Gerson, Eu tive. Ô, cara, Elber, só antes de você encerrar, eu vou falar, meu primeiro pode? gerente, sabe o que é que ele dizia? Gerson, meu primeiro, assim que eu entrei, eu era neófito, ele dizia, é melhor um bom bem feito do que um ótimo nunca realizado. Faz um bom muito bem Exatamente. feito, faz o feijãozinho com arroz muito bem feito, que você vai ter o resultado esperado. Bom, depois que você conseguiu fazer o bom bem feito,
aí sim, deixa a liberdade, deixa a criatividade e vai pro ótimo que você vai conquistar. E aí o céu é o limite. Pronto. Finalizou aí com chave de ouro. Meu amigo, foi um prazer te reencontrar aqui hoje. Quero agradecer muito a sua disponibilidade de tempo. Você tinha um compromisso hoje e ajustou aí para poder estar aqui com a turma, podendo trocar essa ideia, trazer esses conhecimentos. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, sua disponibilidade. Parabéns pela carreira. Desejo muito sucesso aí nos novos desafios, nessa etapa que está se iniciando aí. Eu tenho certeza que é apenas o início de uma carreira de sucesso também nesse novo mercado que você está aí entrando aí. Muito obrigado aí. Eu que lhe agradeço pela oportunidade de estar contigo mais uma vez, de estar contigo com as pessoas, podendo conversar, podendo compartilhar. Pois estou à disposição nas minhas redes sociais para todo mundo, quem quiser, eu estou à disposição de verdade, né? Eu não sei, você me conhece há um tempo, você sabe que eu não tenho um milindre, e sou uma pessoa extremamente aberta para o contato, para o diálogo, eu estou aqui. Se precisar, é só mandar uma mensagem, é só fazer uma ligação, que eu estou à disposição sempre, sempre. Pois é. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o seu perfil no LinkedIn para quem puder aí e quiser poder te seguir também. Tá Pode bom? colocar, Pessoal, estou à obrigado. disposição. Até a próxima. Quem gostou desse podcast, né? Segue o canal aqui no YouTube, siga o canal no Spotify para poder estar sempre atento aí aos gestores que eu estou trazendo, profissionais que eu estou trazendo aí no mercado farmacêutico para agregar na carreira de vocês. Toda semana um episódio novo com grandes profissionais como o Gerson aí, para poder contar um pouquinho da história dele, da carreira dele e dar muitos insights aí para você conquistar voos mais altos. Então, Gerson, um forte abraço. Obrigado Valeu. aí.